Bom dia, pessoal. O nosso novo conteúdo de geografia está no capítulo 10, Tempo e o Clima. O que é que nós vamos ver nisso aqui? Revisarmos a atmosfera. Lembra que a gente estudou isso em ciências no começo da unidade, lá no comecinho do nosso ano didático, né? Do nosso ano letivo, no nosso livro didático. Lembram disso? Então aqui a gente só vai dar uma revisãozinha, né, daquilo que nós já estudamos em ciências. A gente tem o efeito estufa. Como é que funciona isso? Nós vamos analisarmos como é que a gente vai fazer, né, uma estufa, uma mini estufa aqui para apresentar para vocês. Eu faço esse trabalho lá naquilo que a gente chama de laboratório, lá naquela sala em que a gente faz a sujeira, tá certo? Mas eu vou tentar fazer aqui um recipiente pequeno, uma estufa, para a gente analisar o funcionamento. É uma experiência, né? Como eu sempre gosto de fazer experiências com relação a isso, a gente vai analisar esse processo. O outro ponto é as camadas da atmosfera. A gente só vai fazer uma revisão disso, que nós já estudamos a respeito desse assunto em ciências, como falei anteriormente, tá certo? O tempo e o clima. Vamos entender qual a diferença entre o tempo e o clima. Existe diferença sim com relação a esses dois assuntos. E analisando os elementos do clima. Quais são os elementos que compreendem essa estrutura? O outro ponto é os fatores do clima. Então a gente vai analisar os elementos do clima e os fatores que constituem esse assunto. Veja só, tempo e clima. Vou aqui conversar com vocês, né? E era bom lá na sala. Lembra quando a gente fazia aqueles nossos debates sobre as teorias? Cada um explanava a sua opinião e a gente ia montando das partes para o todo, montando esse conteúdo de acordo com a fala do estudante. Vou perguntar a você um fator. Como é que está o tempo aqui na nossa cidade ou aí na sua cidade? Aí o tempo ele está céu limpo, né? O sol está brilhando e um pouco de calor. Isso é o tempo, né? Diferente daquele tempo geológico e daquele tempo histórico. Lembra do tempo geológico? Que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Lembra daqueles nossos debates? E lembra do tempo histórico? Nós somos cristãos, contamos o tempo histórico a partir do nascimento de Jesus. Os muçulmanos contam diferentes, os chineses, os judeus e assim por diante. Tá certo? Como o mundo, as principais potências econômicas são cristãs, então o mundo segue o calendário cristão, indiretamente assim falando, né? Que os países árabes têm um calendário baseado da fuga de Maomé de Meca para Medina, né? E assim por diante. Aí, analisando tempo e clima, tem uma certa diferença. Então, o tempo aqui está céu limpo, o sol está a pino, né? E a temperatura ela está um pouco aumentando, né? A aproximadamente 25 graus Celsius. Na minha região aqui, tá certo? E o clima do Brasil? A maioria do clima do Brasil é tropical. Tem uma música de Jorge Benjó que eu gosto muito de utilizar e muitas vezes eu levava lá o gravadorzinho quando eu ia trabalhar essa questão, né, de clima e tempo. E ele canta assim: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, mas que beleza. Pronto. Isso faz com que a gente tenha uma análise do cenário. Nessa música, no início das letras de Jorge Benjó, a gente analisou que o país é tropical e tem muita beleza. Por quê? O sol é precursor da vida. E a inclinação da Terra, né, faz com que nós estejamos, né, mais próximo dele do que as regiões polares, que não tem uma variabilidade, ou seja, uma variação de biodiversidade tão quanto é nos trópicos. Porque a inclinação faz com que as luzes, né, as radiações solares sejam amenas ou mais frias. E nós estamos no globo, né, nessa parte aqui, ficamos, né, mais aproximado das radiações solares, né? E o que ocorre nisso? A variação de biodiversidade. Observe que aqui você, nessa imagem, você tem os 4 climas: primavera, verão, outono e inverno, né? É interessante que esses climas eles subdividem-se em tropical, equatorial, subtropical, deserto, semiárido e assim por diante.
Então, a gente mora num país em que a maioria do clima é tropical e equatorial, porque estamos próximos da linha do Equador e somos cortados por ela, principalmente na região amazônica, na região norte do país. Então, o tempo está firme, né? O sol está a pino, poucas nuvens e a temperatura aumentando. O clima nosso aqui em Barra de Guabiraba, Camusim, São Joaquim e Bonito é tropical. Só que Camusim é diferente do clima tropical de Bezerros, porque tropical de altitude, está 700 metros acima do nível do mar, está mais friozinho um pouco. Bezerros está num bolsão de ar, numa parte mais baixa. Há uma diferença, né? Mas não deixa de ser tropical. Entendeu isso? Então o tempo está firme e o nosso clima é tropical. Deu para você entender essa variação? Com relação à atmosfera, de que é formada a nossa atmosfera? A gente viu naqueles vídeos que passamos que ela é formada por vários elementos, né? Esses vários elementos são contribuintes para a propulsão, ou seja, e elevação da variabilidade de vida existente em nosso planeta. Nós estamos em uma zona habitável e muitos gases existentes na nossa atmosfera contribuem para esse processo de desenvolvimento da vida. Dentre eles o gás nitrogênio, o gás oxigênio, os vapores de água, né? A questão existente nessa relação faz com que muitas espécies dependam desses elementos para a sua sobrevivência, principalmente da água. A Terra é um grande ser vivo, como a gente já debateu sobre a teoria de Gaia, né? Ele controla a sua temperatura, né? Ele faz com que nós tenhamos, né, a junção de vários climas em diferentes períodos do ano. Imagine se a Terra não tivesse a sua inclinação e não se movimentasse, só tivesse só um movimento, né? Só rotação. Aí o que era que aconteceria? O dia seria um inferno quente e a noite seria gelada. E isso passaria, né, a não desenvolver vida como a que a gente tem hoje. Alguns planetas não desenvolvem a mesma probabilidade de vida, não têm as mesmas características nossas, porque ou estão mais próximos do Sol ou estão mais afastados. E estão também relacionados esses fatores aos movimentos de rotação e translação, não só do nosso planeta, como de outros planetas também. Isso influencia. A altitude, ela também influencia no clima. Quando eu vim analisar que a atmosfera ela tem a sua composição, como a gente já estudou anteriormente, aí a gente vai analisar as camadas da atmosfera. Nós estamos na troposfera. É a área aqui, ó, em que os seres humanos desenvolvem as suas atividades, né? Existe uma questão interessante, e eu vou perguntar para vocês, o que é o efeito estufa? É interessante, né? Por que ocorre o efeito estufa em nosso planeta? Esse processo você vai pesquisar e vai passar a analisar vários vídeos ali na internet sobre o efeito estufa. Eu vou ver se eu consigo passar um para vocês, né? Eu ia mandar aleatoriamente você pesquisar algo aí sobre o efeito estufa, para você ver como é que funciona antes da gente fazer a experiência, que é as questões de antecipação, né? O efeito estufa está relacionado aos gases existentes em nosso planeta, que o nosso planeta funciona como uma estufa, viu? A camada atmosférica, ou as camadas atmosféricas, que estão reunidas em uma única camada, ela provoca esse efeito, né? Muitos raios solares, as radiações, ela batem nessa camada e volta. Lembra que a gente falou do gás ozônio, muito essencial e muito importante, a camada de ozônio, ela não ser destruída, porque ela sendo destruída, os raios ultravioletas entram com facilidade em nosso planeta. Então, o efeito estufa é uma condição provocada, né, para geração da vida aqui no nosso planeta. Imagine se não tivesse essa camada, toda a radiação ela recebia durante o dia e durante a noite ia embora. Então, durante o dia o planeta seria um inferno de quente e durante a noite seria gelado, como ocorre em Vênus, né? A questão pela ausência dessa estufa, pela ausência da atmosfera, tá certo? Então, a gente vai analisar
algumas questões com relação a esse assunto, para darmos continuidade na próxima aula.